Nós vamos passar agora para um momento da palavra de Deus. E Deus falou forte comigo aqui sobre um tema que nós estamos precisando muito nos dias atuais. Deus falou comigo sobre felicidade. O tema da mensagem de hoje é um lugar chamado felicidade. A gente tem vivido tempos de ansiedade, tempos de dúvidas, né? Tempos de pessoas que estão pensando em desistir da vida. Talvez tenha alguém aí agora no teu lado pensando em desistir da vida ou na expectativa de que este culto seja a última oportunidade que essa pessoa está dando para Deus falar com ela e mudar a vida dela. Bem, irmãos, mas eu creio que através desta palavra o Espírito Santo vai fluir na tua vida, através dessa mensagem, através da Bíblia, que é viva e eficaz, que é forte, que ela fala aos nossos corações, através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar com cada um de vocês nessa noite. Amém? Quantos creem? Aleluia. Então coloca a mão no teu coração assim. Pai, continua falando conosco nessa noite, Senhor. Eu vim aqui para ouvir a tua voz. Que a tua palavra seja exposta de maneira clara e objetiva. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe os passos que tenho dado. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para falar comigo. Tira toda barreira, toda dúvida, todo engano que porventura ainda esteja operando na vida dos teus filhos, e opera um milagre, o milagre da transformação aqui em nome de Jesus. E aqueles que creem digam amém, aleluia, glória a Deus, amém? Pode aplaudir, Deus é bom. Então, como estava dizendo, é um tema urgente. E falar sobre satisfação no momento em que a gente viveu uma crise, né, ou ainda está vivendo, no momento em que a gente tem dúvidas sobre se vai conseguir manter a empresa aberta ou se a família vai continuar firme juntas, no momento em que a gente está passando por tanta coisa, eu creio que Deus trouxe aqui um lugar, né? Quando a gente fala de um lugar chamado felicidade, felicidade é um sentimento, eu sei que ele não é um lugar, mas tem um lugar onde você encontra felicidade, e é uma felicidade que não é mais superficial. Amém, irmãos? Muita gente aqui já sabe onde é que é esse lugar. Aleluia. E é sobre esse lugar que eu quero falar. Porém, eu vou ler 2 textos na palavra de Deus, de 2 homens de Deus. O primeiro, ele procurou a felicidade em lugares em que ela não foi encontrada. Procurou a felicidade em lugares errados. O segundo homem de Deus, ele de fato procurou no lugar certo. E talvez, através dessa comparação, eu creio que Deus vai falar muito com a gente. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso 1. Conta um pouco da história aí de Salomão, né? Ele que escreveu esse livro, e nesse texto ele está falando com ele mesmo. É Salomão falando com o seu próprio coração sobre felicidade. Eclesiastes capítulo 2, verso 1. A gente vai ler só o verso 1, mas depois eu vou detalhar os demais, amém? Coloca o verso 1 aí para mim, irmão, por favor. E disse eu no meu coração, eu quem? Salomão, amém? Ora, vem, eu te provarei com a alegria, portanto, goza o prazer, em outra versão está escrito, goza a felicidade, mas eis que também isso era vaidade. Ele está falando com o coração dele, eu provarei a alegria, eu vou me colocar em vários lugares para ver se eu encontro a alegria, e eu provarei a felicidade. E no fim ele chega a uma conclusão que isso tudo é vaidade. Então, Salomão tentou achar felicidade, por mais que ele fosse o homem mais rico da sua geração, por mais que ele tivesse uma fama notória, por mais que ele tivesse poder
com o seu exército de forma colossal, e por mais que seu reino fosse esplêndido, então mesmo cercado por toda a sabedoria que Deus o deu, ele procurou a felicidade em fontes que não estavam. E eu quero destacar 4 fontes aqui. A primeira é: Salomão buscou a felicidade na bebida. O verso 3 de Eclesiastes, ele fala assim: busquei no meu coração como me daria ao vinho. Então, Salomão, buscando a felicidade, e isso acontece muito no nosso meio, né? De pessoas que vão buscar a felicidade no vinho, porque o vinho, ele traz uma certa felicidade. O problema é que a felicidade que a bebida traz, ela não suporta as crises da vida. É uma felicidade passageira. E no mundo evangélico, isso tem acontecido cada vez mais. Amém? Além disso, né, porque a Bíblia não fala que beber é pecado, ela fala que embriaguez é pecado. O problema é eu conseguir achar o equilíbrio para não me embriagar. Então, é um risco. Meu pai, por exemplo, ele bebia, e ele bebeu durante toda a minha infância e adolescência. E o problema da bebida são as consequências que ela traz, principalmente para a família. Eu lembro como se fosse hoje, viagens que a gente fez, que eu tinha que acordar de madrugada. Meu irmão está aqui, o Renato, cadê o Renato? Renato vai lembrar disso. E a gente sair, sei lá, em Porto Seguro, em alguma cidade desconhecida, procurando meu pai, porque ele bebeu e ele saiu e ninguém sabe onde ele está. Eu lembro de vezes que ele bebeu e trancou a casa e deixou a gente do lado de fora, e a gente não tinha como entrar. Então a bebida, ela tira a nossa honra, enfim, ela estraga a família, ela dilui os relacionamentos, ela tem um risco pesado. Ao contrário do que muitos pensam. Amém, irmãos? A felicidade não está nisso. Salomão também buscou a felicidade na riqueza. Então, em Eclesiastes 2, capítulo 4 a 8, fala claramente sobre a riqueza de Salomão. Ele conquistou muita coisa. No final, no verso 8, diz assim: amontoei também para mim prata, ouro, joias, enfim, ele estava cercado de bens inimagináveis. Salomão vestia-se como ninguém. Mas ele descobriu aquela famosa frase que dinheiro não traz felicidade. E de fato não traz. Porém, muitas vezes, a gente, mesmo tendo conhecimento da palavra, a gente fica buscando tanto dinheiro, e a gente, em determinados momentos da nossa vida, a gente fica focado com tanto empenho naquilo, e sem perceber, a gente começa a prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. A gente passa por cima de algumas coisas que de fato são importantes e que trazem a felicidade por conta do dinheiro. E esse aqui é um alerta que eu trago para vocês. Amém? O dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz alegria para ninguém. Nesse exato momento, há pessoas, e eu gosto de falar isso, porque eu conheci uma pessoa assim, que deve estar lá no Lago Sul, na sua mansão, ou de repente dentro do seu iate no lago, pensando em se suicidar. Com a cabeça confusa. Porque não é o dinheiro que traz felicidade. E Salomão percebeu isso. E ele não parou por aí. Ele buscou felicidade nas mais lindas mulheres. A palavra de Deus diz que Salomão teve 700 princesas. Ele se casou com 700 princesas. E ele se casou com 300 concubinas. Foi um homem que teve 1000 mulheres. E ele não encontrou felicidade nas suas aventuras. As aventuras românticas de Salomão muito provavelmente trouxeram, e a palavra de Deus mostra isso, mais confusão do que preencher o vazio que estava no seu coração. Mesmo cheio de dinheiro, mesmo cheio de riqueza, de sabedoria. E eu conheço pessoas que às vezes perdem oportunidades que Deus trouxe para a vida dele, porque procura aventuras.
E sabe o que acontece quando a gente está atrás de aventuras, atrás de felicidade por meio de aventuras? A gente perde oportunidades incríveis que Deus tem para nós. Depois que me converti, Deus falou comigo para esperar a Aline, amém? Não conhecia a Aline, não sabia que era ela. E nós esperamos, a Aline também esperou por mim. Eu fui a primeira pessoa que ela beijou e a única até hoje. Nós não vivemos aventuras, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque nós cremos no lugar onde traz felicidade. E não é em aventuras, em nome de Jesus. E por fim, Salomão procurou felicidade na fama. Então, ele tornou-se grande, mais conhecido que todos os seus antecessores. Multidões e multidões não só não só procuravam e conheciam Salomão, mas admiravam Salomão. Foi o homem que mais recebeu like da sua geração. Porém, apesar das pessoas pensarem que ele era o homem mais feliz do mundo, ele nutria em seu coração uma tristeza crônica, porque todos esses lugares que ele procurou, as felicidades ou as alegrias eram passageiras. Amém? Muito bem, então quero compartilhar com você o lugar onde encontramos a verdadeira felicidade. Abra comigo na tua Bíblia, o livro de Mateus, no capítulo 5, verso 1. E nesse texto aqui quero me ater mais profundamente, porque é aqui que nós vamos aprender mais. Talvez você já sabia dos outros lugares, talvez você já até experimentou e viu que não tem futuro, né? Mas aqui, Jesus, ou seja, é pregado o sermão pelo maior pregador de todos os tempos, o Sermão do Monte, pregado por Jesus de Nazaré. Amém? E eu quero ler com você o verso 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uau! É um sermão muito forte. Ele começou com os pés nos peitos, né? Começou com tudo. E Jesus parece que nesse sermão ele está se contradizendo, né? Como é que pode ser bem-aventurado? Bem-aventurado não é aquela pessoa que tem milhões de seguidores, aquela pessoa que tem uma multidão que o admira. Não, bem-aventurados são os pobres de espírito. E Jesus parece continuar se contradizendo cada vez mais. Bem-aventurados não são aqueles que riem, não, são aqueles que choram. Mas como assim? Felizes são os infelizes? Jesus parece se contradizer. E ele vai, e no fim ele chega a dizer: exultai e alegrai, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim também fizeram com os profetas. Obviamente, Jesus não está fazendo aqui uma apologia à tristeza, pelo contrário, a palavra de Deus começa com bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Ele não está falando de tristeza, ele está falando de uma alegria que exulta, ele está falando de uma alegria maravilhosa, de uma alegria que você não pode comparar com nada.
De uma alegria que a língua portuguesa custou encontrar uma palavra que desse a dimensão, porque não é apenas alegria, é uma alegria maravilhosa. Parece que Jesus está dizendo: ei, queridos, acordem, vocês estão procurando felicidade onde não vai encontrar. A verdadeira felicidade está aqui. E aí ele começa a destrinchar sobre as bem-aventuranças. E eu quero destacar algumas coisas aqui sobre essas bem-aventuranças que vão nos ensinar a encontrar esse lugar. As bem-aventuranças não estão no fim, mas no meio. As bem-aventuranças não estão no fim, mas no meio. Eu acho que esse foi um dos principais erros de Salomão. Salomão tentava alcançar o sucesso em algumas coisas, para depois achar a felicidade. Mas esse foi um equívoco, e esse foi um erro, um engano, que eu quero ensinar para vocês nessa noite. Na verdade, aquilo que te faz feliz, e quando você começa a fazer aquilo que te faz feliz, é aquilo que vai fazer você ter sucesso. Já viu o mundo empresarial? Quando você faz aquilo bem, quando você está feliz fazendo aquilo, você avança e você consegue ter sucesso de maneira mais leve. Então, a felicidade não vem antes do sucesso. Aliás, ela vem antes do sucesso, ela não vem depois. O mundo não prega isso. O mundo pensa assim: mais cedo ou mais tarde eu vou alcançar o sucesso e então eu vou ser feliz. E talvez muitos de vocês chegaram aqui hoje pensando: quando minha empresa for grande, eu vou encontrar a felicidade. Ou talvez você chegou aqui hoje pensando: quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Eu não vejo a hora de casar. Meu pai é terrível. Ou talvez você está pensando: quando eu for promovido. Ou talvez quando eu emagrecer. Aí eu vou olhar no espelho e vou ser feliz. Que desafio, hein? Mas Jesus está ministrando algo diferente para nós. Ele está falando para nós que nós precisamos ser felizes do jeito que nós somos, na nossa vida hoje. Ele está dizendo para nós nessa noite: querido, foi eu que te plantei, eu que te escolhi, eu que te fiz do jeito que você é, e eu te coloquei nessa família, nesse trabalho, nesse lugar, e eu te digo nessa noite: você precisa aprender a ser feliz e satisfeito hoje e não amanhã, porque senão você nunca vai encontrar de fato a felicidade. Tem um filme muito famoso, não sei quantos vocês viram, eu trouxe uma imagem dele aí, chama Clique, do Adam Sandler, que é um filme maravilhoso, mas também ele é um filme muito agoniante. É um dos filmes mais agoniantes que eu já assisti. Quantos já viram? É famoso, né? 2006. E esse filme, ele mostra exatamente isso. O cara que achava que seria feliz quando ele fosse promovido. E ele encontrou um cientista que deu para ele um controle remoto, onde através desse controle ele conseguia passar a sua vida para frente. E no começo, ele passava só aquelas partes ruins, chatas, tipo o trânsito. Então ele passava para frente, cortava o trânsito. Ou então levar o cachorro para fazer xixi lá na grama, ele passava para frente, pronto, já fiz a minha tarefa de casa. Ocorre, porém, que ele foi passando porque ele focou em ser promovido, e ele focou naquilo tanto que ele foi passando para frente, e é a hora que você começa a se agoniar com o filme, porque ele está perdendo as coisas mais importantes da vida dele. Ele tem uma esposa linda, filhos maravilhosos, e ele não vê os filhos crescerem. E de repente a filha dele, que descia com 5 anos da escada, ele olha e é uma adolescente já. E ele não viu a sua filha crescer. É um filme, é uma ilusão, mas acontece na vida real. Quantas pessoas você conhece que fazem isso? E quando você olha para esse texto, o texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Ele não diz:
bem-aventurado você será quando for consolado. Hoje você é pobre de espírito. Não, ele não está falando no futuro. Você vai ser bem-aventurado quando você for consolado. Não, ele está falando, bem-aventurado os pobres, bem-aventurados os que choram. Ele está dizendo para você, você é bem-aventurado do jeito que você está. Independente do que você precisa alcançar, mesmo que seja uma necessidade de saúde, você precisa aprender a ser feliz hoje. Mas como, pastor? Como posso ser feliz ainda chorando? Como posso ser feliz não tendo passado no concurso público? Como posso ser feliz com aquele chefe? E eu trouxe aqui dois motivos principais, antes de falar como você pode ser feliz nesse momento que você está vivendo, que alertam, quando a gente não percebe isso, e quando a gente não vive feliz ainda hoje, você empurra a sua felicidade para frente, porque se eu dependo de ser promovido para ser feliz, quando eu sou promovido, eu crio uma nova meta. Se eu dependo de comprar uma casa para ser feliz, quando eu compro uma casa, o que vai acontecer? Logo eu vou me acostumar com ela e vou criar uma nova meta. Então eu vou empurrando a felicidade para frente. O outro motivo é que a felicidade é que causa o sucesso. Então, cientificamente foi comprovado que quando você trabalha mais feliz, você desenvolve melhor, você produz mais, você tem um raciocínio mais rápido, o seu cérebro, o seu corpo, ele é mais eficiente quando você faz isso com alegria. Por isso nós precisamos aprender a nos divertir em tudo que estamos fazendo. Amém, irmãos? É isso que estou tentando fazer quando eu vou ministrar. É um suplício para mim. Buscar, e Deus deixa para me dar as coisas nas últimas horas. Vindo no carro, Deus está me dando coisa. E aí eu estou anotando aqui no tablet. Mas eu tenho aprendido, o Renato tem me ajudado nisso, deixa Deus fazer. Sabe, confia, entrega. Olha, relaxa, se divirta fazendo isso. E eu sei o quanto é difícil, mas nós precisamos aprender. Eu trouxe um áudio aí, eu não sei, o Renatão que me passou, foi o Luiz que arrumou esse áudio. E eu acho que é de um vendedor, que está ali na sua manhã, saindo para trabalhar, e ele manda o áudio no grupo do time dele lá de vendas, e eu queria que você soltasse aí esse áudio para a gente ouvir uma pessoa que é feliz. Bom dia galera, vamos que vamos! Deus abençoe a todos, mais um dia guerreiros, vamos! Vamos que vamos, guerreiros! Vamos que vamos! Hadouken! Oi, Luga! Bom dia galera, bom dia! Tá bom. O Luiz mandou esse áudio, eu morri de rir, porque o rapaz estava muito animado, né? Ele soltou um Hadouken ali, um Horyugen, no grupo do trabalho. Então, e eu fiquei pensando nesse rapaz, eu não sei se ele vai fazer uma venda, mas a probabilidade dele aumentou, fala sério. Se o cara está soltando Horyugen, meu irmão, nós precisamos, não precisa ser palhaço ou tão, né? Porque às vezes você não tem essa natureza. Mas às vezes a gente está pregando aqui e você, semblante seu é de chateação. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos perceber isso. Porque isso muda o ambiente, porque isso muda tudo. Nós precisamos hoje, e onde nós estivermos, começar a transformar essas coisas, começar a trazer leveza. O pastor Ibe estava falando sobre a menina do Seibe, né? Que ela aprendeu que quando ela transforma o ambiente, traz alegria para ali, todo mundo produz, e todo mundo transforma. Talvez você é chefe, quando você vai pedir alguma coisa para o seu empregado, você fala com ele duro, você fala com ele já colocando as coisas de maneira negativa. Nós precisamos ser positivos, e isso nada mais é do que ter fé. Cientificamente, né, comprovaram que a felicidade traz coisas, transforma as coisas, mas a Bíblia já fala isso há muito tempo a respeito da fé. A certeza das coisas que não se veem, que não se espera. Isso traz
transformação na sua vida. Amém? Mas como, pastor? Como que eu posso sentir alegre num ambiente difícil, né? Como é que eu posso ver a oportunidade onde não tem? Então, lendo um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, e foi lá que eu vi essas pesquisas que estou mencionando para você, um livro muito bom de um israelita que é professor de Harvard e que estuda felicidade. E aí ele traz lá vários gatilhos que vão transformar o seu dia, que vão fazer com que você consiga ver oportunidade em meio à adversidade. Amém? Então, se você quer alguma coisa bem prática, você pode ler o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e lá você vai aprender com PNL a programar o seu cérebro para não ser tão negativo e olhar as coisas de maneira mais positiva. Todavia, nós podemos aprender isso também olhando para Jesus, porque Ele ensinou isso há 2000 anos atrás. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Em Hebreus no capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus diz que Jesus suportou a vergonha, suportou a dor, suportou o medo, Ele suportou aquela cruz pela alegria que estava proposta. Qual que era a alegria que estava proposta para Jesus? Eu, você, a tua família, as minhas filhas, os teus filhos, as pessoas que estão assistindo agora na internet, essa igreja, essa era a alegria que estava proposta. Então, por conta do propósito que ele tinha, ele suportou a cruz. Mas Hebreus diz que pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Isso nos fala sobre propósito. Isso nos fala sobre identidade, isso nos fala sobre saber quem nós somos e por que estamos nessa terra. E deixa eu te dizer, o teu propósito, ele não é somente pessoal. Não existe propósito pessoal. O teu propósito é mais do que você, ele é mais do que o teu egocentrismo. O teu propósito está ligado a Deus, ele está ligado à obra de Deus, ele está ligado ao que Deus quer fazer na terra. Compreende isso? Isso não está aqui, Deus está falando comigo, mas quando nós tentamos achar o nosso propósito olhando para dentro de nós, e isso é ensinado muitas vezes nos cursos, nos seminários, nos livros que nós lemos, quando nós olhamos, tentamos achar o nosso propósito olhando só para os nossos sonhos, só para a nossa vida, só para dentro de nós, para os nossos valores, para as nossas qualidades, para as nossas, enfim, as nossas experiências, nós não encontramos o nosso propósito, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para fazer algo maior do que a nossa vida. Consegue compreender isso? O que estou dizendo é que nós não encontramos o nosso propósito em nós mesmos, o nosso propósito está em Deus, que foi Ele que nos criou. Então, se você quer descobrir o teu propósito, você precisa ir para Deus. Sabe como é que você descobre o teu propósito? Quando você começa a ouvir o que Deus fala a teu respeito. Mas sabe como é que nós formamos a nossa autoestima? Quando nós ouvimos as outras pessoas, o que elas falam a nosso respeito. Nós precisamos equalizar o que as pessoas falam a nosso respeito com o que Deus fala a nosso respeito. Porque foi Ele que nos criou e Ele conhece o nosso propósito. E a partir daí, ouvindo o que Deus fala a nosso respeito, equalizando o que os outros falam a nosso respeito, nós precisamos começar a mudar o que nós falamos a nosso respeito. Agindo e fortalecendo o nosso propósito nessa terra. Amém? Porque Deus não nos chamou, as bem-aventuranças não estão no fim, elas estão no meio, e quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, nós sentimos alegria. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que as bem-aventuranças não estão focadas em sentir, mas em ser. Então tem tudo a ver com isso que eu estou falando, sobre identidade, sobre propósito. Quando você olha para esse texto, o sermão foi pregado em 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Sermão do Monte. Porém, aqui logo na introdução, Jesus traz um padrão, um nível de identidade cristã.
já para chocar, já para falar, olha, é aqui, ó. E aí ele termina o Sermão do Monte dizendo que os profetas que vieram antes de nós seguiram esse padrão. E deixa eu te dizer, se você está atrás da felicidade e não tem alcançado, tem sentido o vazio no teu coração, eu quero te dizer que este lugar, este padrão, este exemplo, essas coisas que eu vou trabalhar aqui agora com vocês, é neste lugar onde está a felicidade. É quando você é como Jesus está imprimindo aqui que você encontra a felicidade. Qual é a primeira coisa que Jesus fala? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então a primeira coisa que você precisa aprender é, aprenda a ser humilde diante de Deus. Pobres de espírito aqui, Jesus não está falando coisas financeiras. Não é porque ele usa a palavra pobre. Muita gente acha que pobre de espírito é o franciscano, é o cara que abre mão de riqueza. Não, ele não está falando do lado financeiro. Também não está falando sobre autoestima baixa. Bem-aventurados os que têm autoestima baixa, o fraco, o coitado, o tímido. Não, ele não está falando disso. Ele também não está falando da pessoa que não tem amor, que não tem longanimidade, que não tem perdão. Não. Jesus está falando aqui sobre humildade. Bem-aventurados o pobre de espírito. Ele está dizendo, feliz o homem que chega diante de Deus sem exigência, sem condição, sem justiça própria, sem mérito, sem virtude, sem tradição religiosa, sem educação, sem títulos, sem diplomas, sem conhecimento, sem cultura, sem pensar na sua família, sem história, sem os seus predicados. Feliz o homem que chega diante de Deus e ele tem consciência que para ele ser pleno em Deus, ele precisa se esvaziar de si mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito. São os humildes diante de Deus. Eu lembro quando levantei a mão na igreja aceitando Jesus, o meu sentimento era exatamente esse. Eu levantei e disse, Senhor, eu preciso de Ti. Ali eu não estava pensando no que minha mãe me ensinou, ali eu não estava pensando na religião, ali eu não estava pensando em mais nada, eu só estava pensando que eu precisava mudar a minha vida e eu precisava de Deus para mudar a minha vida. E toda vez que uma pessoa faz isso, seja no começo da sua caminhada, seja depois, mais velho, sabe o que acontece? Jesus perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. É por isso que o texto diz, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse é o primeiro passo para encontrar a felicidade. E o mais lindo de tudo, que é o segredo de descer o céu na terra. Quer conhecer o segredo de descer o céu na terra? É quando você diminui para ele crescer em você. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. O que tem dirigido a sua vida? Segunda coisa, aprenda a lamentar pelos seus pecados. Aprenda a lamentar pelas confusões com que você entrou. Aprenda a lamentar pelas mazelas da vida deste mundo que você se envolveu. O choro aqui, ele não está falando de qualquer choro. Não é qualquer choro que você vai ser consolado. É o choro de arrependimento. É o choro de transformação, de mudança de atitude. Esse é o choro que traz felicidade. É o choro que transforma. Esse é o choro que é a matéria-prima do milagre de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estava falando quarta com os irmãos lá no Noroeste. O fruto que Deus espera. E olhando as várias passagens da Bíblia que falam sobre fruto, todas que eu encontrei falam sobre fruto de arrependimento. O fruto que Deus espera é de transformação, é de arrependimento. O arrependimento é a matéria-prima para Deus agir. É por isso que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No momento em que você chora diante de Deus arrependido daquilo que você fez, sabe o que Deus faz? Ele te inunda com o Espírito Santo dele. É assim que vem o consolo.
É por isso que são bem-aventurados, porque assim você é consolado. Aqueles que são cheios de si, aqueles que não se humilham diante de Deus, aqueles que não choram, que não se arrependem, eles não são consolados. É por isso que tem muita gente dentro da igreja, trabalhando na igreja, e que não é feliz, e que tem vazios. Por quê? Porque eles não são transformados, dia após dia. Cuidado, porque em Mateus diz que chegará o dia que alguns vão dizer: Senhor, eu libertei em Teu nome, eu curei em Teu nome. E Jesus responderá: não te conheço. Sabe quem que Jesus conhece? Quem chora, quem se arrepende, porque ele vai ser consolado. E continuando, bem-aventurados os mansos. Nós precisamos aprender precisamos aprender a esperar e confiar em Deus com mansidão. Bem-aventurados os mansos. Aqui, Jesus está falando sobre o segredo de vencer a ansiedade. O segredo de vencer a ansiedade é confiar em Deus, é esperar em Deus. Os mansos são aqueles que não tentam fazer as coisas com a força do seu braço, ele confia no Senhor, ele espera no Senhor. E sabe o que é mais lindo? O texto diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando nós tentamos fazer as coisas na força do nosso braço, e a ansiedade, a maior parte delas, é a respeito de coisas materiais, por isso Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer. A maioria delas é a respeito de coisas materiais, e Jesus está dizendo aqui: confia e espera, e aqueles que esperam no Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Falei o versículo errado, né? Como é que é, meu irmão? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que eu estou dizendo aqui é: aprenda a confiar no Senhor, aprenda a descansar nele. Quarto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aprenda a jogar na cara do diabo a justiça de Deus. Uma das coisas que mais nos impede de sermos felizes, sabe o que é? A culpa. Quantas vezes o diabo nos torna culpados por alguma coisa que a gente fez? Nós precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. Sabe qual é a justiça de Deus? É a justiça conquistada na cruz. É a justiça que diz que Ele morreu pelos seus pecados. Isso foi suficiente para você ser liberto. E o diabo não tem mais ação sobre a tua vida. Isso traz felicidade. Não tem coisa pior do que um cristão vivendo culpa. Ele não conhece o Evangelho. Bem-aventurados sois vós, que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que Jesus fez na cruz é suficiente para a quantidade de pecados que você tiver. E ele não termina. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós precisamos aprender a perdoar como Deus nos perdoou. Nós precisamos aprender a ser tolerantes, a ser flexíveis, a sermos amorosos, principalmente com os mais próximos. Mal nós sabemos que aqueles que não perdoam, eles carregam um peso para si, independente do que o outro fez com você. O segredo de libertar daquilo é perdoar. E ele continua: os limpos de coração. Nós precisamos aprender a ser limpos de coração como Davi era. Bem-aventurados os limpos de coração. Lembra de Davi dançando, sincero diante de Deus, como uma criança? Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Quando você faz com convicção e não por religiosidade. Bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos aprender a proclamar as boas novas em um mundo aflito, em um mundo volátil, em um mundo mau. Jesus está falando: bem-aventurado são vocês quando vocês pregam segurança, quando vocês pregam certeza, quando vocês pregam
promessas. Vocês serão chamados filhos de Deus. Já viu o tanto que isso traz alegria? Quando você consegue transformar alguém, quando você consegue ministrar na vida de alguém. E então ele finaliza no auge, que é sofrer perseguições. Aqui você está tão firme que você se posiciona. Bem-aventurado quando você se posicionar. Poucos dias o Instagram do pastor Ibe foi cancelado, foi bloqueado, foi suspenso, não sei. Triste, né? Porque ele estava pregando para tanta gente, mas eu confesso a vocês que eu fiquei perguntando, por que meu Instagram não foi bloqueado também? E eu fiquei perguntando sobre isso, sabe? Eu quero chegar nesse auge. Eu sou perseguido no meu trabalho, muitas vezes, mas eu quero ser mais. Porque a palavra de Deus diz que grande é o vosso galardão. Obviamente, quando perseguirem por causa de mim. Amém? Não é qualquer perseguição. E era o que o pastor Ibe estava fazendo na internet. Aleluia. Aleluia. E para finalizar, eu quero falar ainda mais um ponto sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças não estão naquilo que você conquista, mas naquilo que você recebe. É muito lindo isso, porque quando eu li as bem-aventuranças, você não vê Jesus querendo colocar mais uma coisa na sua agenda lotada. Pelo contrário, você vê Jesus querendo que você contemple tudo que Ele já fez por você. Olha que loucura! A felicidade, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. A felicidade não vai se manifestar, ela já se manifestou. A felicidade não está por vir, ela já veio. E ela veio há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Tudo que você precisa para ser feliz, Deus já colocou dentro de você, que é o Espírito Santo dele. A felicidade está em Jesus Cristo, porque quem tem Jesus tem vida e vida abundante. É como Jesus fala sobre aquela parábola do tesouro escondido. Quando as pessoas encontram Jesus, é como se ela achasse um tesouro, e fosse um tesouro tão precioso, que ela voltasse para casa e vendesse tudo que tem, para poder adquirir aquilo. É ou não é assim? Quem tem Jesus, não quer perder Ele mais nunca, é precioso demais. E o que eu estou ministrando aqui, é que a bem-aventurança, ela não é aquilo que depende de você conquistar. Jesus não está dizendo para você, olha, está aqui uma receita para você ser feliz, faça isso, faça aquilo. Você não precisa decorar esse texto, né, do Sermão do Monte e dizer, eu preciso lembrar todo dia que eu preciso ser assim, preciso ser assado, preciso ser assim outro. Não! Sabe o que você precisa fazer? Você precisa se entregar ao Espírito Santo todos os dias da sua vida. E Ele vai moldando o teu caráter, e Ele vai mostrando. E é isso que Ele está ministrando aqui no começo. Bem-aventurados sois vós, quando fizerem essas coisas. Assim vocês serão felizes. Eu me lembro da mulher samaritana, quando Jesus falou para ela que eu vou te dar a água que você nunca mais terá sede. É isso que Jesus faz quando entra na nossa vida. Ele é a água da vida. Ele é o sol da manhã. Jesus é a luz do mundo. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você está cansado de buscar a felicidade. Talvez você está cansado de tentar e não conseguir achar. Mas eu tenho uma notícia para você. Tem um tesouro precioso aqui nesta noite, que veio se encontrar contigo. Ele chama Jesus de Nazaré, e Ele pode transformar a tua vida hoje. Se você se esvaziar de você mesmo, e diante da presença de Deus, receber Ele vai transformar a tua vida, independente do que você tenha feito. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Nós estamos finalizando.
A gente ainda vai cantar uma canção, mas enquanto os irmãos cantam, eu queria que você fizesse essa oração nessa noite. Eu trouxe muito conteúdo aqui a respeito das bem-aventuranças. E eu sei que Deus falou em alguma parte com você. E eu quero que você entregue o teu coração a Deus. Amém? Nessa noite eu quero que você se volte para o Senhor com humildade, para que Ele possa transformar a tua vida. Porque foi para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Ore no teu lugar, querido. Oh Deus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Oh Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti nesta noite. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Deus, que eu possa ser perdoado pelo Teu amor. Que os meus pecados e os meus erros sejam lançados no mar do esquecimento, sejam pregados naquela cruz e sejam apagados para sempre. Porque eu quero viver uma vida transformada. Eu quero entregar-me nessa noite, Deus, e ter a minha vida transformada, porque eu não consigo mais viver sem Ti, Jesus. Em nome de Jesus, transforma a minha vida, muda o meu ser. Deus, muda a minha realidade. Deus, muda o meu caráter, muda a minha natureza. Deus, eu tenho liberdade para fazer uma mudança completa na minha vida. Eu quero me entregar por completo a Ti nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem fez essa oração comigo, levanta a mão bem alto, deixa eu ver, aleluia, 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 glória a Deus. Deus abençoe vocês, queridos, que fizeram essa oração com sinceridade no teu coração, amém? Você deu um passo importante nessa noite, um passo que vai transformar a tua história, um passo que vai fazer você romper todas as suas barreiras e crescer, 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 até você não se reconhecer mais, porque Jesus vai te levar em altos lugares, amém, irmãos? Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus.